Olá, amores e amoras, tudo bem? Dando continuidade à nossa querida aula de literatura, hoje nós vamos continuar falando sobre aquela fase literária que não é uma escola, não é uma corrente, não é um movimento, é só uma fase de transição. A essa chamamos de pré-modernismo. Sim, aquela transição, aquela fase de mudanças que iniciou-se lá no ano de 1900 e perdurou até 1922. Como representante dessa fase ou desse período de transição, nós temos o famosíssimo Euclides da Cunha. Com Euclides da Cunha, nós vamos tratar do quê? Da desmedida e do conflito. Enquanto na última aula nós falamos sobre o... Pera que eu esqueci de quem que a gente falou. Augusto dos Anjos, se não me engano, se eu não estiver ficando bem maluca, foi ele mesmo. Aí, o que acontece? A gente vai falar agora do Euclides da Cunha como um representante da prosa, né? Já que o Augusto dos Anjos foi um representante do poema, a poética foi apresentada ou foi destacada por ele. Euclides da Cunha, ele vem trazer para nós a fase, a primeira, né, ou uma das mais importantes fases do texto em prosa. Quem foi Euclides da Cunha ou o que ele fez? Bom, Euclides da Cunha, ele era um jornalista e trabalhava no jornal Estadão. Então, óbvio que ele estava a par de todo o contexto histórico daquela época. Óbvio que Euclides da Cunha sabia melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que muitas pessoas que viveram naquele momento, tudo o que estava acontecendo no mundo e no Brasil. Não é à toa que Euclides da Cunha, ele é convidado para fazer a cobertura da Guerra dos Canudos. Ao fazer a cobertura da Guerra dos Canudos, Euclides da Cunha viu coisas que não podiam ser desvistas. Pois é, o conteúdo de informações que ele pôde coletar fazendo a cobertura jornalística desse momento ou desse contexto, suscitou em Euclides e na sua veia literária, na sua veia de escritor, a necessidade de escrever. Sim, e essa necessidade, ela se baseia em características como, por exemplo, o cientificismo, que era aquela característica abordada lá no naturalismo. Como a gente está falando de uma fase de transição, naturalmente que, embora um novo esteja sendo apresentado, o que existiu antes desse novo ainda influencia sobre o suposto novo. Então, influenciado por teorias como, por exemplo, do determinismo, que é aquela teoria que defende a ideia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento, Euclides da Cunha, ele compõe o seu livro, a sua obra, né? E nesse livro chamado Os Sertões, ele descreve com riqueza de detalhes tudo aquilo que ele pôde experienciar ou viver ou experimentar enquanto fazia a cobertura jornalística da Guerra dos Canudos. E o interessante, características muito importantes de Euclides da Cunha, é que o texto dele, a estilística dele, era composta por uma heterogeneidade formal. O que é isso? Além disso, ele também era objetivo, ele era um protestante, ele mantinha um certo distanciamento, ele se apresentava, mas não dava a cara a tapa, até porque muitas pessoas sofreram censura, exatamente por dar a cara a tapa, como Caio Fernando de Abreu, por exemplo. E ele também deixava bem claro ali nas suas obras a perplexidade. Então, se ele viu alguma coisa e essa coisa o impactou, o deixou perplexo, ele mostrava isso. E essa heterogeneidade formal era uma característica comum de Euclides da Cunha, por quê? Uma vez que ele habitualmente escrevia textos jornalísticos, o zelo pela linguagem formal é muito forte, é muito presente
ali na veia literária de Euclides da Cunha. Como se não bastasse, ele também, por passar tanto tempo no sertão, por passar tanto tempo vendo como era a vida e o dia a dia, e tratando-se dessa fase de transição literária, ele também abre espaço para que o dialeto nordestino entre na sua obra. Então, vai ter expressões nordestinas presentes no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Por mais que ele tenha esse zelo pela formalidade gramatical, ele não se abstém totalmente da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia, do dialeto, né, daquele momento. Uma prova de que esse livro ou de que essa obra, Os Sertões, é uma obra extremamente determinista é que ela é escrita em 3 partes. Sendo que na primeira parte, Euclides da Cunha, ele faz a apresentação do meio. Ele mostra como é o meio em que se vive. Ou seja, ele faz uma apresentação daquele contexto, daquele lugar, de tudo que compõe o lugar onde ele está e o qual ele observa, tá bom? A segunda parte é quando ele vai apresentar a raça, é quando ele vai apresentar os personagens e dar a caracterização desses personagens. Então ele fala, ó, esse povo que vive nesse meio, tá vendo esse meio? O meio nordestino, que tá sofrendo isso, isso e isso com a Guerra dos Canudos? Então, esse meio é composto por esse povo. Esse povo é fruto, brotou desse meio. Olha o determinismo aparecendo aí. E por fim, o momento, que é a terceira questão. O que é o momento? Aí ele faz o recorte histórico e conta com riqueza de detalhes, dentro do que a censura permite, obviamente, a revolta dos Canudos. Esse é Euclides da Cunha. Ele divide a sua obra em 3 partes e ele apresenta, olha, esse é o sertão. Aqui no sertão, as coisas funcionam assim. Primeira parte, apresentando o meio. Funcionando dessa forma, esse sertão é composto por pessoas assim. Segunda fase do determinismo, quando ele fala da raça. Qual é a raça que compõe o sertão? Aí ele abre espaço para que o sertão chegue nessa literatura moderna ou contemporânea da época. Por fim, qual é o momento em que esse meio e essa raça estão vivenciando? Bom, eles estão neste momento vivenciando uma guerra conhecida como Guerra dos Canudos e como essa guerra influencia esse personagem ou essa raça e esse meio. Tudo isso junto, essa coletânea, é o que compõe a obra do Euclides da Cunha, como importantíssimo escritor do texto em prosa, da literatura que futuramente seria chamada de uma literatura moderna. Ela é pré-moderna. É um prelúdio daquilo que a gente ainda tá para ver. Entende? É assim. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. São marcantes na prosa do Euclides da Cunha a utilização de termos preciosos, ou seja, a paixão pela palavra, o estilismo extremo. É até uma característica um pouco parnasiana, né? Que cultua aquela coisa bonita, a forma. Ele cultua a forma verbal, ele apresenta a palavra com maior brilhantismo que ela possa ter. Ele usa a gramática e todas as nuances que ela possa apresentar enquanto documento. Ele tem esse zelo, ele tem esse afinco pela linguagem. Tanto que é escrito, muitas pessoas falam, Os Sertões é um livro difícil de ler porque é uma linguagem muito arcaica. Sim, ela é enraizada à gramática daquela época, a gramática de 1900 e pouquinho, que já mudou muito até agora. Afinal de contas, a última atualização gramatical que tivemos foi em 2018, que entrou em vigor, né? A gramática foi reformulada. Então, assim, se hoje eu pego Os Sertões para ler, eu vou encontrar certas dificuldades. Por quê? Ou a dificuldade vem do estilo
extremo dele, né, do culto pela forma, pela beleza gramatical, essa formalidade, ou a dificuldade vem dos termos sertanejos apresentados a essa forma que eu não conheço porque eu nem sequer nunca fui no sertão. Eu nem tenho parentes lá, eu nem tenho contato com pessoas de lá. Então, dificulta o entendimento exatamente por causa disso. O recorte temporal, né, linguisticamente falando, é muito distante daquele que nós estamos vivendo atualmente. Não é a linguagem que estamos acostumados. E o espaço que ele abre para o regionalismo é um regionalismo apresentado também distante, porque não habitualmente vamos passar férias no Nordeste, ou não vamos periodicamente para lá, então nós não temos contato, nós conhecemos muito pouco sobre o dialeto dessa região específica. Então, por isso, naturalmente, encontraremos dificuldades na leitura desse texto. Mas nada que nos impeça de lê-lo, porque tem gramática, tem dicionário, tem internet, tem Google acadêmico que ajuda bastante. Não entendi essa expressão, joga lá aquela que o Google vai te explicar, vai te dar o significado. É uma obra que vale a pena ler, é uma obra verossímil, né? Ela é real, ela é baseada nos fatos reais e ela é uma forma literária de contar o que foi a Guerra dos Canudos. Se você aprende a Guerra dos Canudos em literatura, ao ler Os Sertões de Euclides da Cunha, você aprende o mesmo conteúdo de uma maneira um pouco diferenciada, uma maneira mais artística, mais literária, por assim dizer. Tá bom? Com base nisso, é tudo que eu tinha para falar para vocês sobre Euclides da Cunha. Gostaria de pedi-los que, por favor, o assunto está na apostila 2, volume 2 da apostila, o assunto 11. Se não for pedir muito, que façam os exercícios do 1 ao 15, para que na próxima aula nós possamos fazer a correção. Ok? Quaisquer dúvidas, vocês sabem como e onde me encontrar. Beijos de luz. Tchau, tchau. Até mais.